Gente, nesse vídeo eu tenho o desafio de te mostrar como eu leio a personalidade e o caráter de qualquer pessoa em poucos passos, da maneira mais rápida que eu consegui, utilizando a numerologia chinesa. E não só a personalidade e o caráter, mas também potencialidades, as tendências e as nossas falhas, que assim como eu, assim como você, todos possuem, querendo ou não. E se você tem interesse em melhorar os seus relacionamentos, conhecer melhor os seus clientes e desenvolver a si mesmo, assista esse vídeo com muita atenção. Isso tudo é completamente possível. Eu uso isso diariamente no meu trabalho como consultora de Feng Shui tradicional. E já dei esse curso para várias pessoas, só que de uma forma presencial. E quem está utilizando esse conhecimento até agora? Psicólogos, terapeutas, empresários, arquitetos. Então, para quem é esse produto? Eu tenho 5 principais tipos de pessoas que podem se dar bem utilizando esse método. O primeiro, para quem deseja melhorar os seus relacionamentos. O segundo, para quem busca desenvolvimento pessoal. O terceiro, para profissionais e empresários que lidam diariamente com pessoas. O quarto, para quem precisa tomar grandes decisões na vida. E por último, mas não menos importante, para os curiosos que querem saber sobre mais espiritualidade e sabedoria ancestral. Então, quem são as pessoas que querem melhorar os seus relacionamentos? Quem está com dificuldade no casamento, só quer dar uma apimentada? Quem está solteiro buscando um par ideal? Quem quer se aproximar dos filhos ou dos seus pais? Quem tem problema de um modo geral com a família, seja cunhada, tio, avó, periquito, papagaio, todos os familiares de um modo geral? Aquele teu amigo que você ama, mas que te irrita, você nem sabe por quê? Ou até mesmo aquele colega do trabalho que você é obrigado a conviver horas e horas por dia, mas o santo não bate. Para quem está buscando agora desenvolvimento pessoal, se você quer entender por que às vezes você procrastina demais ou não consegue desenvolver os seus projetos, por exemplo, você tem boas ideias, mas não consegue colocar em prática. Se você, por exemplo, é uma pessoa desorganizada e não consegue se planejar, e para quem quer desbloquear o seu potencial financeiro e prosperar. E terceiro, para profissionais e empresários que lidam diariamente com pessoas. Por exemplo, donos de empresa que querem conhecer melhor os seus funcionários, para saber aqueles, por exemplo, que têm maior tendência a procrastinar, aqueles que têm maior chances de evoluir e até aqueles que têm tendência a omitir certas coisas. Profissionais de RH que querem conhecer antes mesmo de contratar, psicólogos, psiquiatras, terapeutas que querem conhecer melhor os seus pacientes antes da sessão, corretores de imóveis que querem fechar negócio rapidamente, enfim, arquitetos, engenheiros, professores, personal training, médicos, para quem precisa tomar grandes decisões na vida. Datas importantes como mudanças, fechamento de contratos, novos negócios, dia do casamento, data de nascimento do seu bebê, caso opte por cesárea, e curiosos por sabedoria milenar e espiritualidade, como quem se interessa pela arte milenar chinesa, como Tai Chi, Feng Shui, astrologia, quem quer desenvolver a sua espiritualidade, quem já conhece a numerologia cabalística e quer conhecer a chinesa. E antes de te mostrar todo o método, vou te mostrar um pequeno depoimento de uma cliente. É através da disposição e relação entre determinados números em uma grade que podemos, não de maneira subjetiva, mas muito concreta e objetiva, aprender mais sobre nós mesmos e pessoas de nosso relacionamento. Eu sou Andréa Althoff e participei da última edição de Numerologia Chinesa, a minha ferramenta útil para aprender mais sobre meu aluno e como melhor facilitar o seu aprendizado. Eu recomendo. Vou mostrar agora para vocês alguns depoimentos do meu trabalho, para vocês poderem me conhecer um pouco melhor, né, profissionalmente. Esses depoimentos estão no meu site oficial, que é o fengshuitradicional.com.br. Também tem alguns nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês poderem dar uma olhada, se quiserem, para me conhecer um pouco melhor. Tem vários casos interessantes que mudaram muito a vida das pessoas, como por exemplo aqui
a Luciana Macedo. A Luciana Macedo é uma cliente de São Paulo. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer análise do apartamento dela, um apartamento que ela tinha comprado novo. E nós ativamos várias coisas, principalmente a parte de relacionamentos dela, ativamos a flor de pêssego dela. O que é flor de pêssego? É para ativar um relacionamento. E, pasmem, ela acabou reencontrando um grande amor da vida dela, que era um namorado antigo, e eles se conheceram. E ela disse que realmente isso tem a ver com todas as ativações que foram feitas na casa dela. Isso foi muito gratificante para mim. E ela logo depois eles ficaram juntos, casaram, logo resolveram ter um bebê e tiveram um bebê, enfim. Então a vida dela está assim muito modificada, muito transformada por conta de várias características, vários cálculos que foram feitos para ativar ainda mais a vida dessa pessoa. Inclusive sobre a flor de pêssego nós vamos falar um pouco no final do curso sobre aquelas ferramentas para ativar os relacionamentos dentro da numerologia chinesa. Vocês vão conhecer um pouquinho, tá? Muita gente é cética em relação aos estudos da metafísica chinesa, né? Então tem um cliente aqui que ele é marido de uma cliente minha do Rio de Janeiro e ele fez um depoimento no site que eu achei demais, porque ele realmente disse que ele era cético, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Luiz, moro no Rio, sou empresário, tenho uma empresa há 10 anos no mercado de instalações e a empresa estava atravessando dificuldades, mas altos e baixos financeiros. Acreditando ser um desequilíbrio, resolvi investir no Feng Shui para tentar harmonizar os ambientes da empresa, visto que minha esposa já havia feito isso na nossa residência com resultados rápidos e maravilhosos, tanto para a família como um todo, como para cada um de nós. A senhora Raquel, pesquisadora e estudiosa no assunto, atendeu-nos prontamente, fazendo um projeto. Como empresário lidando dia a dia com o concreto e o exato, sendo assim um pouco cético, tive que me render a essa energia auspiciosa que conseguiu levar minha empresa à estabilidade financeira. Então vocês percebam o quanto que realmente isso pode dar resultados. Então o que aconteceu? Como eu comecei a trabalhar com a filosofia chinesa e quem sou eu? Só para você entender um pouquinho desse contexto. Quando adolescente, meu sonho era fazer arquitetura, que na época não tinha na minha cidade. Então eu teria que ir para a cidade grande estudar. Mas aí, lá no finalzinho dos anos 70, meu pai não deixou eu ir para Florianópolis para morar. Aí ele dizia: é perdição demais para uma novinha como você. Só que ele não dizia isso, ele só pensava, né, na realidade. Então, aos 17 anos, acabei entrando na faculdade de engenharia civil, que meu pai dizia que era a mesma coisa. Spoiler, não é. Casei cedo, tive 3 filhas e fiz a faculdade enquanto cuidava delas, que não foi nada fácil. Depois que eu me formei, trabalhando como engenheira, eu nunca me senti realizada. Eu sempre fui apaixonada pela arte, pela beleza, pelo bem-estar. E aí, foi aí que eu encontrei uma revista da época, algo sobre Feng Shui. Eu fiz um curso sobre Feng Shui do chapéu negro, mas eu percebi que faltava algo aí. Continuei então pesquisando, até que eu encontrei o Feng Shui tradicional, que é de fato a verdadeira arte milenar chinesa, onde eu finalmente me encontrei. No final das contas, a engenharia me trouxe as ferramentas para trabalhar com o que eu amo agora. E ao longo desses 28 anos de consultora, eu também me dediquei às outras artes complementares, como a numerologia, o Tai Chi Chuan, os florais e os registros acásticos. Então hoje eu estou trazendo para vocês uma dessas ferramentas maravilhosas que eu uso no meu dia a dia. A numerologia me fez descobrir e enxergar principalmente as minhas próprias falhas, que eu pude colocar um holofote em cima para trabalhar e ser uma pessoa melhor. Porém, eu demorei para chegar nesses resultados, porque a forma como isso era ensinado era muito complicado. Ao longo do tempo, eu desenvolvi essa técnica para poder utilizar o tempo inteiro, de forma fácil e simplificada. E eu nomeei de método Essência Lunar. E é justamente isso que eu vim mostrar para vocês hoje. Mas o que é a numerologia chinesa? A numerologia chinesa é uma técnica muito antiga que utiliza números e a data lunar para entender a energia das pessoas e dos eventos.
Então, resumidamente, nós pegamos a data de nascimento de uma pessoa, transformamos para a data lunar desse dia e colocamos esses números no quadrado para realizar a leitura. Vou mostrar um exemplo na prática aqui de uma pessoa famosa para vocês entenderem como funciona isso. No caso, eu peguei a data de nascimento do Paul McCartney, que continua ativo até hoje no auge dos seus 80 e poucos anos. E que com certeza você deve conhecer por ser integrante dos Beatles. O Paul nasceu no dia 18 de junho de 1942. Então eu vou pegar essa data e transformar numa data lunar, usando o calendário lunar ou calendário dos 10.000 anos. É um documento super complexo e difícil de compreender quando você está iniciando. E por isso, eu e minha equipe transformamos esse calendário numa forma bem simplificada para vocês poderem utilizar durante esse curso. Voltando, descobrimos que a data lunar do Paul McCartney é 6º dia da 5ª lua de 1942. Com essa data, vamos pegar o quadrado mágico de Lo Shu e inserir esses números nele. Isso eu explico melhor depois para vocês. Então, como eu expliquei para vocês sobre as datas solares e lunares, que a gente ia fazer uma explicação sobre a data de nascimento de Paul McCartney, aqui nós temos a data lunar do Paul McCartney, que é o 6º dia da 5ª lua de 1942, e esses números então eu vou colocar dentro da grade ou do quadrado mágico de Lo Shu. O quadrado mágico de Lo Shu nada mais é do que esse quadrado aqui, e eu vou explicar isso tudo para vocês depois durante os módulos, de acordo com os números, o que significa cada um, o que significa as linhas. Mas agora eu vou dar uma ideia geral de como é que a gente coloca esses números dentro do quadrado e dar uma explicação mais detalhada, não, uma explicação mais rápida para vocês. Então aqui, 6º dia eu coloco o número 6, onde é o lugar do 6. O 0 a gente não utiliza, tá? O 5 vai no centro. Número 1 vai aqui embaixo. Número 9 vai em cima. Número 4 vai aqui do lado do 9. E o número 2 vai aqui, tá? Então, esse seria o mapa numerológico do Paul McCartney. Vou dar uma breve explicação para vocês de como é que a gente pode verificar a personalidade e o caráter desse senhor. Tá? Vocês conhecem, né? Todos vocês conhecem ele, então vocês podem perceber aqui que o mapa dele é muito bom, porque ele tem essa linha do intelecto completa, a linha da força de vontade completa, e tem essa linha aqui na diagonal, que é a força da compaixão e do equilíbrio emocional também completa. O que significaria isso de um modo geral? Primeiro, que é uma pessoa super inteligente, tem uma memória muito boa por conta dessa linha do intelecto, tá? A força de vontade dele faz com que ele consiga fazer as coisas e ser uma pessoa próspera, rica. Aliás, ele é um dos cantores, é o cantor mais rico do planeta. Ele ganhou esse prêmio no Guinness Book, tá? E essa linha aqui significa que, normalmente, pessoas que têm essa linha são pessoas que têm dons musicais. Então, se vocês perceberem, esse mapa caracteriza com muita força o caráter e a personalidade do Paul McCartney. Bom, gente, nem todas as pessoas, ou seja, quase a maioria das pessoas não tem um mapa desse, tá? Muita gente tem falhas energéticas, né? Então, por exemplo, digamos que a pessoa não tenha essa linha aqui. Essa aqui é a linha do emocional. Normalmente são pessoas que só cuidam do intelecto e do lado material. Então são pessoas normalmente que ficam sozinhas no final da vida, elas não conseguem ter um bom relacionamento, né? Essa falha energética aqui, por exemplo, que é muito comum de acontecer, pessoas que elas não têm planejamento, elas não conseguem planejar, elas não conseguem ir para frente, então são pessoas que não são prósperas normalmente, tá? Por exemplo, essa falha energética aqui, essa linha aqui é a linha da ação. Quando ela está completa, as pessoas têm bastante ação, elas conseguem fazer as coisas
elas não precisam ser comandadas por ninguém. Então é muito, muito comum funcionários, pessoas assim, que não tem essa linha aqui. Então, quando você perceber, por exemplo, você que é um empreendedor, que é um empresário, e vai contratar alguém, se o teu funcionário, teu futuro funcionário não tiver essa linha aqui, você tem que ficar esperto, porque é uma pessoa que você vai ter que comandar o tempo inteiro, essa pessoa não vai ter força de vontade natural, você precisa mandar essa pessoa fazer alguma coisa o tempo inteiro, entende? Tem outras linhas também, que tem a linha criminal, que são linhas pequenas, que é quando nós temos o 3 aqui junto com o 1, que é chamado de linha da mentira ou linha do litígio. Então, normalmente, nem sempre, né, tem pessoas que têm essa linha, podem fazer mentir ou acreditar na sua própria ilusão. Então, são pessoas que a gente tem que ficar de olho, tá? Então, é bem importante vocês perceberem que com esse quadrado mágico, vocês vão poder determinar e detectar muitas falhas, mas também muitas coisas boas nas pessoas. E é interessante que durante o curso nós vamos falar também de outras pessoas famosas, não só pessoas que fazem o bem, pessoas que são famosas, que são prósperas, que são ricas. Nós vamos também falar de pessoas que fizeram coisas que não são tão boas, né? Como assassinos, enfim, para vocês perceberem como que a gente pode interpretar esse caráter, essa personalidade dessa pessoa, para poder compreender também a gente mesmo. Muito interessante, né? Eu diria até que é um pouco viciante, porque depois que você aprende, você quer fazer análise de todo mundo o tempo inteiro. Esse método da essência lunar eu disponibilizo para vocês passo a passo em 7 módulos, práticos, rápidos e bem objetivos. E no final eu ainda dou algumas ferramentas que vocês podem utilizar para fortalecer as potencialidades e melhorar as suas falhas energéticas. Além disso, eu ainda disponibilizei alguns bônus super interessantes, que normalmente eu vendo à parte. Eu fiz uma oferta bem acessível para todos. Dá uma olhadinha abaixo e me chama se tiver dúvidas sobre o curso. Eu espero vocês lá. Muito tchau e até mais!